comprou uma mercadoria, teve problemas, acha que os juros da parcela daquele financiamento estão abusivos? Hoje nós vamos responder as suas perguntas. Esse é o nosso quadro Direito de Todos. Quem está aqui comigo é o advogado William César. Boa tarde, doutor. Boa tarde. E você pode participar ligando para a gente. Tem 2 telefones. O telefone da nossa produção, 33760123, ou você também pode mandar a sua dúvida pelo nosso WhatsApp, 91210893. Bom, doutor, direito do consumidor, né? Ainda mais agora final de ano, né? A gente sempre tem que ficar esperto. Final de ano, sempre vale aquela regra, né? A gente vai comprar uma mercadoria. A loja, ela pode trocar, ela deve trocar, ou a mercadoria só deve ser trocada em caso de defeito? Veja bem, como estabelece o Código de Defesa do Consumidor, nós temos a possibilidade de substituição dos produtos quando eles apresentam um vício ou um fato que seria o defeito. O vício seria alguma coisa relacionada à quantidade e à qualidade daquele produto. O fato seria o defeito que possa causar risco à segurança, à saúde do consumidor. Normalmente o que se estabelece nessa relação, nessa política de troca pelas lojas, sobretudo num período de fins de ano, de festas aí natalinas, é uma questão assim que se criou um costume, uma política de proceder à troca, porque obviamente as pessoas que estão sendo presenteadas muitas vezes ou não gostaram do produto ou não gostam daquela cor, e aí teria a possibilidade de fazer uma troca, e como uma forma de atrair a presença de novos consumidores, acaba se estabelecendo isso aí. Não é que a lei determine que se troque, até porque está sendo feita a compra dentro do estabelecimento empresarial, diferentemente da situação lá do artigo 49 lá do CDC, que diz que quando você compra fora do estabelecimento você tem 7 dias para se arrepender. Então aí no caso são regras diferentes, não é por conta de defeito nem por vício. Essa regra de fora do estabelecimento vale também por compras, por exemplo, a catálogos, Sim. internet? Sim. Sobretudo quando foi editado o nosso Código de Defesa do Consumidor em 1990, as compras que nós fazíamos fora do estabelecimento empresarial eram pela internet e por telefone. Aliás, pela internet muito pouco, porque naquela ocasião não se tinha tantas compras, sobretudo em sites eletrônicos, sites de estabelecimentos empresariais. Hoje acaba sendo, o que você mais acaba comprando é pela internet mesmo ali, até roupas, calçados. Então essa regra era é ainda válida para esse contexto, compra sempre fora do estabelecimento. Bom, o Cláudio ligou e conta, ele teve o nome inscrito no Serasa por causa de um financiamento de um veículo feito por um estelionatário com documentos falsos. Uhum. Ele quer saber se pode processar a financeira por danos morais. Veja bem, a questão da inscrição é um fator muito importante de se ter a devida atenção. Até algum tempo atrás, toda e qualquer situação que você tivesse o nome inscrito em Serasa ou SCPC, que são os 2 principais órgãos de restrição ao crédito, você simplesmente pela restrição você teria direito de postular em juízo uma indenização a par do cancelamento, a par da retirada do seu nome do cadastro de maus pagadores. Hoje existe uma súmula do STJ que diz o seguinte: se você tem alguma outra inscrição que seja devida, que seja regular, você só tem direito a retirar o seu nome do Serasa ou SCPC. No caso dele, se foi decorrente de um ato fraudulento e a financeira concorreu de algum modo para isso, você pode ingressar com uma indenização contra a financeira, sim. E como provar isso? A questão é a seguinte: no caso do direito do consumidor, você tem a regra da inversão do ônus da prova. Ele não tem que provar. Na verdade, ele tem que fazer o boletim de ocorrência em relação àquilo ali, porque ele não praticou aquele ato, ele não praticou aquele financiamento. Foi feito pela financeira sem observância dos documentos pessoais, sem certificar de que quem compareceu para fazer o financiamento era ele mesmo. E aí, consequentemente, você registra o boletim de ocorrência e ingressa com a ação. Cabe ao fornecedor desse serviço comprovar de que ele se certificou, que verificou a documentação pessoal, que era aquela pessoa mesmo que se apresentava por documentos que estava presente. O Eric pergunta, comprou um celular com um mês de uso e está com problemas. Agora a loja quer enviar para assistência técnica em outra cidade e ele quer saber se ele não tem direito a um aparelho novo. Então, veja bem, o Código de Defesa do Consumidor, quando aparece algum vício do produto, que é o caso do aparelho dele, reserva ao fornecedor um prazo de 30 dias para que ele possa sanar esse vício. Muitas vezes, como é um defeito de fabricação, não imediatamente, a não ser que seja um bem assim essencial, algo assim que possa diminuir o valor, a simples substituição. Eu comprei um aparelho novo, se trocar uma peça, algum composto eletrônico do celular, ele vai perder o seu valor de mercado. Então, se provado isso, ele pode exigir imediatamente
restituição do preço, troca por outro com as mesmas características, mas em perfeito estado de uso, ou abatimento do preço. Do contrário, se não for algum bem que ele considere demonstre ser essencial, ele tem que aguardar esse prazo de 30 dias. Maria Tereza tinha um plano de telefonia e cancelou. Agora querem cobrar uma multa por fidelidade. É isso mesmo que funciona? Olha só, a questão da fidelidade é um aspecto muito interessante, muito discutido. Após uma edição de uma lei recentemente, houve uma estipulação dizendo o seguinte: não se pode, vamos dizer assim, prender o consumidor a um determinado serviço por meio dos contratos de fidelidade, salvo se houver uma vantagem obtida em razão disso. Vamos dizer assim, um plano ele tem um valor X, um valor de, sei lá, R$60 mês, mas para você fazer a aquisição conosco e aí você ter as vantagens para pagar metade do preço, por exemplo, de R$30, você necessariamente vai ter que ficar conosco durante um ano. Penso que, diante das normas que vigem no direito do consumidor, isso aí também pode se afigurar abusivo, mesmo que haja uma vantagem. Então, eu posso ser impedido de sair de um plano? Não posso. O máximo que poderia ocorrer é o seguinte: tem um defeito, tá? O serviço ele não é de qualidade, daquela qualidade que eu esperava, eu rescindo o contrato, eu resolvo o contrato, pago uma eventual multa, se for o caso, se for necessário, mas ficar preso ao contrato, isso não pode ser imposto ao consumidor, não. Doutora, a gente vai continuar com o nosso Tira Dúvidas, mas antes eu tenho um recadinho. E a gente volta com o nosso ao vivo, com mais Tira Dúvidas sobre direito do consumidor. Doutor, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, da Tamires, e ela fala assim: comprei uma moto com a documentação garantida pelo vendedor, já faz 60 dias e até agora não emplacaram a moto. O que ela faz? Deu R$400 para a documentação e não quer emplacar. Na verdade, no momento em que ela fez a aquisição do veículo, tem que ser observado o seguinte: ele tem que ter fixado um prazo razoável que ele pudesse cumprir, sobretudo se às vezes o emplacamento ele é feito fora da cidade onde é comprado o veículo. Normalmente na própria cidade, até porque existe uma certa regra ali de que as concessionárias só podem vender veículos para quem tem domicílio naquele local, a não ser que esteja dentro de uma área de concentração da concessionária. Como está passando do prazo que foi, em tese, um prazo razoável, tem que ver esse contrato como foi firmado, ela pode ingressar com uma ação buscando o cumprimento forçado dessa obrigação, ou proceder ao emplacamento e cobrar da concessionária. Aldete, tem comprado produtos no mercado que vem menos quantidade no que diz embalagem. Já aconteceu com sal, feijão, café. O que fazer? Quando é caso de vício do produto pela vício de quantidade, que é o caso ali, ela pode ingressar junto ao estabelecimento e falar assim: ó, o peso aqui está indicando X e na verdade está vindo com Y, está vindo com menos volume daquilo indicado na embalagem. Ela pode proceder à substituição por um produto em que seja suprida essa ausência de volume, ou, se eles se negarem a fazer, aí pedir a restituição do valor pago ou abatimento do preço. Tem outra pergunta pelo WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas como faz para entrar com o juro abusivo de um carro com o valor de R$1.000 na parcela? Tá, a questão de valores, o valor em si, para a gente levar em consideração para uma análise de uma questão como essa, é muito relativa, porque às vezes você compra um carro popular R$1.000, me parece exagerado, sobretudo porque normalmente, embora tenham inúmeras publicidades extremamente atrativas, você paga lá 40%, 50% do carro e depois tem uma parcelinha de R$350, de R$400. É lógico que a parcela vai ser menor, então depende de em quantas vezes, quantas parcelas foi feito o financiamento, qual veículo, e tem que ser analisado o contrato com as peculiaridades, juros mensais, juros anuais, todos os encargos, isso aí tem que ser submetido a um advogado para verificar se dentro daquilo que foi cobrado está dentro do que normalmente se cobra mesmo pela instituição financeira e se vale a pena ingressar em juízo para buscar a revisão. Em regra, vale a pena. Só que é importante registrar que muitos juízes, quando se trata de um contrato que a pessoa leu, embora seja um contrato de adesão, tem entendido que se ela leu o contrato, se ela verificou, se ela assumiu sem nenhum vício de vontade, sem ser coagida para assinar o contrato, esse contrato é considerado válido e ela seria obrigada a fazer o pagamento do valor como está no contrato. Tem que ser examinado pelo advogado para poder colocar um ponto final, dizer, ó, isso aqui cabe, isso aqui não cabe. Viviane abasteceu o carro e na placa estava marcado um valor e depois de abastecer na nota estava outro valor. E daí? O que faz? Ela pode exigir do estabelecimento, eventualmente com testemunhas ali, ingressar em juízo para que eles cobrem. É claro. Mas e daí, doutor, como é que faz? Paga o valor? Ela paga o valor que está ali no registrado quando ela fez o abastecimento. Né? Inclusive, se negarem, pode inclusive acionar o PROCON, acionar a polícia, fazer boletim de ocorrência por cobrança fora daquilo que está previsto ali na bomba. Não? Mas daí tira foto? Tira foto, pega registra. testemunhas. Sim.
Porque não pode ser feita uma cobrança de um valor, está escrito na bomba, e depois lá chega no caixa, é em dinheiro, é cartão, não sei o quê. Porque normalmente o preço diferenciado eles fazem por conta disso. Geralmente posto de gasolina, né, tem muito disso, né? O máximo que pode ser feito é o seguinte, e alguns postos têm adotado essa política. Faz-se um cadastro e você dá o seu nome lá e você consegue um desconto no caixa, mas você tá um valor na bomba e você vai pagar menos por ter feito um cadastro, por exemplo. Mas o contrário não pode ser feito. Nunca mais? Não, nunca mais. Nunca mais. Você, por exemplo, vai pagar à vista num preço? Isso é uma prática abusiva. Nesse caso dela, então, ela, né, registra e cabe um processo depois? Sim. Se ela verificar que vai ser extremamente constrangida, que ela não possa sair do estabelecimento sem pagar o valor a mais que eles estão pedindo, registra o valor que foi marcado na bomba, registra o valor que foi cobrado, paga, tira a fotografia, registra de algum modo por testemunhas, paga e ingressa em juízo para pedir a restituição da diferença e mais indenização, porque, querendo ou não, ninguém vai ficar muito feliz de pagar mais do que aquilo que é devido. Cabe mais uma, Carol, rapidinho? Vamos tentar fazer mais uma. Rony, comprou um produto que passou na propaganda, fez em casa, o produto que é totalmente diferente do que mostrado no comercial, né? Geralmente é assim mesmo, né? O que fazer? Aquela propaganda enganosa, né? E daí, doutor? Tá. Quando se está diante da chamada publicidade enganosa, nós temos que pensar o seguinte, informação parcialmente ou totalmente falsa. Ele pode ingressar em juízo para querer uma reparação desse dano. Você pega e fala assim, não, vai ser possível fazer um bolo assim, assim, assado. E depois, no final das contas, não tem nem próximo daquele resultado esperado. Nem um cupcake, né? Existe um vício absurdo quanto à quantidade e qualidade. Ele pode exigir em juízo a restituição do valor pago. Mas daí ele precisa, por exemplo, ter alguma prova da propaganda? O ideal é que se guarde a propaganda, porque, embora normalmente nas publicidades se coloque lá a imagem meramente ilustrativa, você também não pode colocar uma situação totalmente fora da realidade. Você pode ter uma noção de como pode ficar. Lógico, não vai ficar perfeito, mas algo próximo tem que ser. Tá certo, doutor. Tá, queria agradecer a sua presença hoje. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua participação, pelas suas mensagens e pela sua companhia. O Ver Mais de hoje vai ficando por aqui. Você fica agora com o programa da tarde e a gente tem encontro amanhã às 2 horas. Um beijo e até lá.